Eu sou coordenadora do grupo de pesquisa Currículo, Espaço, Movimento. Esse grupo de pesquisa existe desde 2013, está cadastrado no diretório do CNPq e é vinculado ao programa de pós-graduação e ensino da Univates. Toma como campo problemático o currículo, porque o currículo é um artefato criado na modernidade que foi criando modos de subjetivação que continuam se efetivando hoje ainda com uma grande eficácia. Ou seja, um modo aluno que aprende linearmente em um determinado espaço-tempo, que aprende saberes e conteúdos que vêm sendo pensados por outros. E um modo docente, que também busca ensinar determinados conteúdos e saberes a partir desse bloco de tempo e espaço também, que a gente chama de currículo, e que se ocupa em ensinar a partir da recognição, da representação, da reprodução. Do mesmo modo, se ensina e se aprende saberes pensados por outros, não é? De forma pouco autoral e com pouca possibilidade de pensar outros modos, não é? De criar, de inventar ou de, enfim, né? de pensar novos saberes. Obviamente que ao pensar o currículo também está implicado pensar os modos de aprender e ensinar. E esses modos de aprender e ensinar curriculares, eles não estão presentes somente nas escolas, nos espaços curriculares, nas instituições de ensino, como universidade também, mas também em espaços não escolares, né, como museus, projetos sociais, entre outros. De modo que tanto os espaços escolares como os não escolares, eles produzem formas curriculares escolarizantes, mais ou menos escolarizantes. Então, nesse sentido, o objetivo dessa pesquisa é tomar, então, o currículo, os modos de aprender e ensinar como campo problemático, nesses espaços escolares e não escolares, e aqui a gente tem se ocupado com 2 escolas e 2 museus de arte, enquanto espaço de investigação, para pensar, problematizar as práticas de ensino-aprendizagem que vem ainda acontecendo, né, nesse mesmo modo como foi se instituindo o currículo, a partir da modernidade, mas também poder pensar em práticas outras que de algum modo rompam com essas formas curriculares. Nessa medida, se toma escolas, então, como esses espaços legítimos de aprender e ensinar, e também os museus de arte, porque acreditamos que eles, sendo atravessados pela arte, podem possibilitar outras formas, outras práticas mais artísticas, mais transcriadoras de se ocupar com os processos de ensino-aprendizagem. E a gente tem visto isso, assim, a gente tem aprendido também com esses espaços, de algum modo tem nos mostrado práticas mais, enfim, mais inventivas, mais criadoras, que se ocupam mais em pensar a partir de encontros com outras matérias do pensamento do que apenas reproduzir ou passar por processo de recognição de saberes, enfim, né, que vem sendo reproduzidos ao longo da história. Sou uma das professoras pesquisadoras deste grupo de pesquisa, do grupo 100. Vou falar um pouco para vocês a respeito dos nossos referenciais teóricos que se baseiam principalmente em autores da filosofia da diferença. Entre eles, nós destacamos os estudos em Michel Foucault, Gilles Deleuze, também em Roland Barthes, entre outros também comentadores desses autores. Então, em diferentes grupos, nós nos reuníamos e realizávamos estudos, tanto bolsistas como professores, procurando organizar em temáticas que diziam respeito a cada um dos objetivos do nosso grupo de pesquisa. Inicialmente, nesse primeiro momento da pesquisa, de 2013 a 2016, nós nos organizamos a partir de cada um dos espaços investigados. A Escola Pedagógica Experimental EP de Bogotá, a Escola Porto Novo aqui de Lajeado, a Fundação Iberê Camargo de Porto Alegre e a ONG Abaquar aqui de Lajeado também. Então, cada um dos participantes da pesquisa, pesquisadores, voluntários, bolsistas, participava das discussões referentes a um determinado espaço. Só que, num determinado momento do estudo, nós percebemos que era necessário aproximar esses espaços.
e aí nós passamos a nos organizar por temáticas de estudo. Há 3 anos que eu estou envolvido no grupo de pesquisa Currículo, Espaço e Movimento. É interessante porque eu iniciei como voluntário dessa pesquisa, então no decorrer eu fui me interessando e pude ingressar como bolsista. E tanto como bolsista, comecei também a ir construindo um corpo pesquisador. Comecei a dar meus primeiros passos na questão da pesquisa, não sabia nada, mas fui me engajando também com alguns referenciais teóricos da pesquisa. E assim foi também como fui conhecendo vários espaços da nossa pesquisa. E isso também me permitiu pensar na possibilidade de aprofundar meus estudos a nível de mestrado, para pensar também questões da pesquisa que eram referidas ao currículo, e na atualidade a gente está um pouco mais focados na questão da aprendizagem, e eu tomei esse mote da aprendizagem para pensar sobre um espaço específico, como é o Museu da Arte do Rio. Eu sou bolsista da pesquisa desde 2014, eu sou estudante de psicologia, e o que eu acho interessante, o que eu venho vendo ao longo do tempo, é que estudando e discutindo essas questões de ensino e de aprendizagem, a gente acaba se questionando, enfim, a nossa própria postura como estudante de graduação. Então eu acho que isso se torna super potente e a gente acaba levando para outros campos da nossa vida, do nosso estudo, da graduação. A experiência como bolsista tem sido extremamente rica, não somente no fato de estudar coisas novas, mas também me enriqueceu em termos de ser aluna aqui da Univates. Enriqueceu em ser uma universitária, ou seja, a universitária que eu era antes da bolsa, certamente já não é mais a mesma da universitária que eu sou agora. Então, certamente esses atravessamentos têm sido muito intensos e enriqueceram muito a minha experiência. Um outro resultado importante que nós não podemos deixar de destacar é esse encontro também que a pesquisa vem fazendo com a escola básica. Então a gente tem produzido algumas oficinas, alguns espaços de encontro que os professores vêm até a universidade e pensam conosco aspectos da arte para poder repensar a sua docência. Então nós tivemos um projeto muito interessante chamado Transvisões, em que artistas gaúchos estiveram aqui conosco, junto com as professoras e professores, pensando um pouco sobre como a arte também pode fazer pensar a docência. Então são essas relações entre espaços escolares, espaços não escolares, movimentos escolarizados, movimentos não escolarizados, que ajudam a gente a repensar tanto o processo de ensino e aprendizagem, quanto os currículos e de que forma arte e educação, ensino e atividades artísticas podem estar pensadas conjuntamente. E eu acho que o mais importante é tomar esses resultados da pesquisa e as experiências advindas da investigação e compartilhar com grupos de professores, de escolas, de espaços não escolares, no sentido de problematizar essas práticas curriculares e que se ocupam do aprender e ensinar.